olhou para o frio, não olhou para as adversidades da vida e veio aqui adorar o Senhor. Quando Zaqueu decide ver Jesus, Jesus também viu Zaqueu. Quando você decidiu vir aqui nessa noite, Jesus também viu você vindo nessa noite aqui. Aleluia! Aleluia! Deus fiel. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus maravilhoso. Zaqueu desceu Grandão da Galileia. e não perdeu a sua oportunidade. Glória. Eu falo hoje de oportunidade. Aleluia. Quando nós falamos de oportunidade, nós vemos como está nos dias de hoje, como está a guerra lá em Israel. É a palavra dele se cumprindo. Aleluia! Podemos ver que nós estamos aqui buscando a santidade em Jesus. Não é diferente de Zaqueu. Ele decide ter uma mudança na sua vida. Maravilha. A mudança da sua vida não ia ser através do dinheiro, não ia ser através da riqueza que ele tinha, que a palavra de Deus vai falar que ele era rico, era poderoso, era chefe dos publicanos, era chefe dos cobradores de imposto. Ele era rico, mas Zaqueu, dentro dele tinha um vazio muito grande, que o dinheiro não podia resolver. Só quem podia resolver o vazio de Zaqueu era Jesus Cristo. Aleluia! Aquele que havia de passar por ali e aquele que entrou na casa dele. Glória a Deus. Se você resolver descer na presença do Senhor, Ele entra na sua casa, Ele entra no seu trabalho, Ele entra e resolve toda o que você está passando. Jesus está na casa de Zaqueu. Imagina Jesus ali, vendo aquela riqueza de Zaqueu, vendo aquela prosperidade que Zaqueu tinha. Mas Jesus não quer saber da prosperidade de Zaqueu. Jesus não quer saber do dinheiro de Zaqueu. Jesus quer saber o coração de Zaqueu. Aleluia! Zaqueu está disposto a uma mudança de vida. Zaqueu está disposto a mudar o que ele tinha de errado. Porque Zaqueu, ele cobrava imposto daquele povo, mas cobrava também a mais. E com isso ele ia enriquecendo. Ele ia enriquecendo à custa do dinheiro do povo. E Zaqueu, quando ele decide ter uma mudança, Jesus entra na casa dele, ele fala com o Senhor que não queria mais aquela vida, que não queria mais estar naquele erro, porque ele resolve a falar com o Senhor tudo o que ele estava fazendo de errado. Quando Jesus entra na nossa vida, quando nós aceitamos Ele, a nossa vida muda, a nossa conduta muda, aonde nós estamos, tudo muda, e podemos ver as pessoas, ver Jesus na nossa vida, através do nome do Senhor Jesus. Zaqueu, ele não perde a sua oportunidade de ter sua vida mudada. Aleluia, Jesus. E fala com o Senhor. Aqui no versículo 8, Glória a Deus. diz assim: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor:
Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, restitui quadruplicado. Zaqueu, ele tem sua vida mudada através de Jesus Cristo. Zaqueu decidiu querer a sua salvação. Ele sabia no íntimo do seu coração o que estava fazendo, o que estava de errado. Ele resolve querer um cantinho lá no céu, juntamente com Jesus. Culto da família. Você decidiu descer na presença do Senhor nessa noite. Como Zaqueu decidiu descer e mudar sua vida. Jesus amado, grandão da Galileia. Zaqueu, ele fala tudo com o Senhor, que queria uma mudança, queria uma transformação. Lá atrás, quando Zaqueu queria ver Jesus, ele já acendeu uma chama no coração. Tudo que ele tinha ia ser restituído. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Imagina aí Jesus na casa de Zaqueu e o povo murmurava, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu e o povo está virado para Zaqueu. Não é diferente quando a gente quer uma mudança com o Senhor. Quando a gente desce na presença do Senhor, Ele muda toda a nossa história. Quando nós resolvemos mudar a nossa vida, Ele alcança a nossa casa, Ele alcança a nossa família, Ele alcança e nos faz morar com Ele na eternidade. Zaqueu era chefe dos publicanos, pecador. Ele não se deixou levar pelos erros. Ele quis uma mudança, uma transformação de vida. E ele, na conversa com Jesus ali, imagina o coração de Zaqueu naquela conversa, naquela casa. E Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia! Quando Jesus fala isso, Zaqueu fala: eu restituo 4 vezes mais o que eu tenho defraudado para as pessoas, o que eu tenho errado com as pessoas, que era o próprio povo de Zaqueu, os judeus, porque Zaqueu era daquele povo, quando ele foi convidado para trabalhar para o Império Romano. A partir daquele momento, toda a vida de Zaqueu é mudada. Imagina aqui Zaqueu, depois de ter restituído tudo, a vida dele, como foi a vida de Zaqueu a partir daquele momento. Zaqueu, ele decidiu mudar tudo na sua vida. Aleluia a Deus. Glória. E ter a sua salvação.
Não é diferente nas nossas vidas. Quando nós andamos com Cristo, nós, na nossa caminhada, nós temos que vencer o maligno e as atrações do mundo, porque quando nós fazemos algo de errado no mundo, quando nós entendemos que Jesus está na nossa vida, nós conseguimos desviar do mundo, das coisas erradas do mundo. Zaqueu, como decidiu, ele foi até Jesus. Não é Jesus que veio até ele. Ele teve uma decisão. Porque Zaqueu aqui, ele teve a sua última oportunidade. Porque Jesus ali ia passar era a última vez que Jesus ia passar por ali. Então nós nessa noite não podemos perder a nossa oportunidade. E a partir desse momento que você entregou a vida para Jesus, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E daí podemos caminhar tranquilamente, porque nós vamos saber desviar do mal. Nós vamos entender que a palavra está no nosso coração todos os dias. Quando nós andamos com Cristo, não é fácil a caminhada. Nós podemos entender como essa história vai nos trazer grandes lições para o nosso dia a dia, né? E não é diferente. Porque sabemos, glórias a Deus, estamos com Cristo, Ele nos resgatou. Aleluia. E cada vez mais temos que descer na presença do Senhor. Cada vez mais continua descendo na presença do Senhor. Que Ele te chamou pelo seu nome. Ele conhece as frustrações que você está passando, conhece a sua força, conhece que você tem força para vencer essa adversidade. A oportunidade que o Senhor nos dá é todos os dias. Glória a Deus. Essa palavra possa estar em vossos corações. Não perca a oportunidade. Cada oportunidade que você tem, dá glórias ao Senhor. Está passando por luta, dá glória a Ele, como já foi falado nessa noite. Quando eu comecei a ministrar essa palavra, eu pude ver o tremor do Senhor nessa noite aqui. Aleluia. Antes de ministrar, se eu fosse embora, eu já estava feliz, porque a palavra já tinha falado no meu coração. E o cumprimento dessa palavra foi de Zaqueu, porque ele teve o seu nome escrito no livro da vida, quando ele reconheceu todos os seus erros,